Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a aula de matrizes com Java. Mas antes de falar de matrizes, como manipular essas matrizes, criar, percorrer ela e exibir os elementos, a gente vai falar um pouquinho sobre como utilizar valores externos para serem passados para dentro de uma aplicação Java. E aí hoje a gente vai aprender para que serve aquele string args que tem lá no método main. Beleza? Vamos começar? Esse aqui é o calendário das próximas aulas. Semana passada a gente viu todas as estruturas de repetição. E na nossa primeira aula dessa semana nós falamos sobre vetores. Na segunda aula dessa semana a gente fala sobre matrizes. E aí semana que vem a gente vai estar falando sobre o paradigma orientado a objetos, construindo métodos. E aí a gente vai falar sobre o mini projeto 1 e o mini projeto 2. Então vamos compreender como utilizar argumentos externos no programa Java e aprender os principais conceitos associados a matrizes em Java. Então vamos começar, ó, o método main e o array args. Professor, já vi esse args aí em algum canto, mas não estou lembrado onde ele estava, como ele era. Então, é porque está lá no método main, tá? O método main vai ter ali, ó, como argumento string args. Aquilo ali é um vetor de strings. Como é o nome desse vetor? Args. Ah, legal. Mas se usa como? Para que se usa? Então, vocês vão ver agora para que finalmente serve esse aí, esse string args. Hoje eu trouxe Gandalf aí pra gente apresentar algumas situações, ó. Isso é uma declaração de um array de strings. Muito bem, Gandalf. Então, isso significa que o método main pode receber parâmetros no array de strings. Massa, mas isso vai servir para quê, meu bichinho? Vou mostrar para que vai servir. Significa que se tu tiver no prompt do DOS ou no ambiente de console, você vai passar na hora da chamada da execução do programa Java, por exemplo, Java app, tu pode dar um espaço e botar alguns argumentos, ali como estava sendo mostrado, ó, hello e o Word. Então, o nome da aplicação é app. O que é que a gente passou como argumento? Hello e o Word. Beleza, isso vai cair aonde? Olha ali no trecho de código. Tá vendo o string args? Olha como ele usa o systemout e println. Args na posição 0 e args na posição 1 para exibir os valores que ele recebeu na chamada do aplicativo. Você se lembra da diferença entre os comandos Java e JavaC? Lembro sim, professor. Java é para executar um programa e JavaC, Java, que é para... O C é de quê? Compilar. Isso mesmo. Então, primeiro a gente vai compilar a classe para um formato de bytecode, que é interpretado pela JVM, a Java Virtual Machine. Depois que se transforma num bytecode, é que a gente vai conseguir executar esse programa com o comando Java. Então, argumentos de linha de comando são entradas que o usuário adiciona logo após a chamada do programa. Essas entradas são separadas do arquivo executável por um espaço. Um array do tipo string é inicializado automaticamente no método main. E o tamanho e o conteúdo vai depender de quantos argumentos você passou na hora da chamada do teu aplicativo. Outro exemplo, ó. Fiz aí a execução de Java app passando 10 e passando 5. E aí o que é que ele mostrou embaixo? O resultado da divisão. 10 dividido por 5 igual a 2. Eita, professor, só que agora tá mais confuso. Eu posso fazer divisão de string? Não pode, né? Mas pode converter e depois que converter você fazer a divisão. Como é que acontece isso daí? Então, como args na posição 0 está com valor 10 e args na posição 1 está com valor 5, ele criou duas variáveis inteiras, int a e b, e chamou o integer parseInt, que é um método de casting, de conversão, para pegar o valor 10 que está no formato string e colocar numa variável do tipo inteiro. Aí ele criou a variável resultado, jogou lá dentro A dividido por B
e fez a expressão, ó, um system out print para que apareça na mesma linha. Ele botou o valor da variável A mais a barrinha mais o B e a igualdade, e depois fez um system out print ln com o resultado. E aí a gente conseguiu montar essa expressão que está aparecendo aí: 10 dividido por 5 igual a 2. Agora vamos fazer o primeiro exercício de revisão. Crie um array, um vetor A com 5 elementos inteiros. Receba do usuário os 5 números e atribua a cada posição do array. Ou seja, posição 0 vai o primeiro elemento, posição 1 o segundo elemento, 2, 3, 4 e a posição 4 o quinto elemento. Em seguida, construa um vetor B de mesmo tipo e tamanho, sendo que cada elemento do vetor B deverá ser o quadrado do respectivo elemento do vetor A. Ou seja, B na posição I vai ter o quê? A da posição I vezes A da posição I, porque um número ao quadrado é ele vezes ele, né? E mostra os resultados dos dois vetores. Esse é o momento que você pausa o vídeo e vai abrir o seu Eclipse e vai tentar fazer isso daí, antes de olhar a resposta, certo? Só avance para a resposta depois de fazer essa questão. Tá me ouvindo? Só avance depois de fazer essa questão. Então, considerando que agora você já respondeu, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente criou, né, essa resposta? A gente criou ali na linha 5 um vetor A de inteiros, de 5 posições, de 0 a 4. Depois criou um for para passear por esses elementos do vetor, pedindo para o usuário digitar um número e fez um next, teclado.nextInt, para receber os valores que o usuário digitou para cada posição. A gente, na linha 12, cria um vetor B também de 5 posições, com a mesma quantidade de elementos da posição A. E aí a gente cria um for, contendo a variável i passando de 0 até 5, para utilizar o i para percorrer os elementos do vetor, né? Então a gente fez que B da posição i é igual a da posição i vezes A na posição i. Então o resultado disso é que B da posição i vai ter o quadrado do elemento que tiver na posição A. E por fim a gente fez a exibição do vetor B com um novo for, pedindo para exibir todos os elementos de B. Vamos agora entrar nas matrizes. O que é uma matriz? Professor, para mim, matriz é aquele filme é Matrix, não é matriz não, que é matriz. A matriz, professor, essa é a matriz dos Transformers, que o Optimus sempre quer retornar a matriz. Não é essa matriz, não. Matriz é aquilo que você estudou lá no segundo grau, que você ficava se perguntando: para que é que eu estou estudando isso? Onde é que eu vou usar isso na minha vida, né? Então, na área de TI, a gente usa bastante essas estruturas aí. Quer dizer, né? Depende de onde você for trabalhar, depende do tipo de problema que você estiver resolvendo. Por exemplo, o jogo Doom utilizou matrizes para fazer o foguinho no céu, onde em 1995, quando o Doom foi lançado, não tinha potência gráfica para fazer um fogo no céu, mas existia conhecimento para colocar uma matriz onde o valor anterior era menor ou maior do que o que estava numa posição seguinte, e a gente conseguia fazer uma oscilação de cores apenas utilizando matrizes e estruturas de repetição. Então, são elementos da programação que a gente tem que conhecer, tem que dominar para saber utilizar eles com criatividade. Então, matriz é um conjunto de variáveis multidimensionais de um mesmo tipo que possui o mesmo identificador, o mesmo nome, e são alocadas sequencialmente na memória, igual ao vetor, né? Também conhecido como variável homogênea multidimensional. E uma variável do tipo matriz precisa de um índice para cada uma de suas dimensões. Tem uma analogia engraçada que eu gosto de fazer, que é assim: imagina que você está num prédio, certo? Num prédio, nós temos um elevador, e quando a gente chega no andar, cada andar tem vários apartamentos. É a mesma coisa para você percorrer uma matriz. Você vai
escolher qual é o andar que você vai estar passeando, e quando você escolhe o andar, aí você vai no apartamento. Então, por isso que ele precisa de dois vetores, digamos assim. É um vetor onde cada posição desse vetor vai ter um outro vetor contendo mais outros elementos. Nesse exemplo aqui, a gente vai ter uma matriz de 3 por 5, ou seja, vão ter 3 linhas indo de 0 a 2 e 5 colunas indo de 0 a 4. Então, se eu perguntar para vocês qual o elemento que está na linha, na posição 1, 4. Ah, professor, na 1, 4 é o 3. Não, não é o 3 não. O 3 está na posição 0. 1 é a linha do 60 e a coluna 4 é a que vai apontar ali para o 60. Então a gente meio que brinca de batalha naval, linha com coluna. Os valores que a gente está vendo ali em vermelho são tudo que a gente consegue armazenar dentro de uma matriz, né? Se a gente pensar qual o total de elementos que cabe numa matriz, é só você multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. 3 vezes 5 caberiam 15 elementos. Em vermelho estão os elementos, os números 3 e 5 indicam que 3 é a quantidade de linhas e 5 é a quantidade de colunas. E em azul são os índices, né? Os índices de cada coluna, de cada linha. Como é que a gente cria uma matriz, professor? É uma forma bem parecida da que a gente utiliza para criar um vetor, só que a gente faz dobrado. No vetor, a gente só coloca um colchetezinho. Na matriz, a gente bota os dois pares de colchetes. Então, primeiro a gente faz int matriz com dois pares de colchetes, depois nil, quantidade de linhas, quantidade de colunas. Do mesmo jeito que a gente fez no vetor, nós podemos utilizar os colchetes tanto colado no nome matriz, que é o identificador dessa variável, quanto colado no tipo. Ô professor, quer dizer que no método main eu também posso pegar os colchetes lá que estão pregadinhos no args e colocar no string? Pode. Tranquilamente. Se você quiser criar o método main e alterar, ele continua. Então, fazendo a comparação entre vetores e matrizes, observa como em vetor a gente só utiliza um par de colchetes e passa somente os valores de uma linha, né, que é uma variável de uma única dimensão. E na matriz a gente coloca dois pares de colchetes e dois valores, que o primeiro é a quantidade de linhas e o outro é a quantidade de colunas. Como é que a gente atribui valores numa matriz? A gente pode atribuir índice a índice. Se for uma matriz pequenininha, até que vale a pena, né? Por exemplo, de 4 elementos. Aqui a gente vai ter a matriz que se chama tabela. Aí eu coloco 0, linha 0, coluna 0. Aí eu vou botar o valor 1. Linha 0, coluna 1. Aí boto o valor 5. Aí agora eu vou para a linha de baixo, né? Linha 1, coluna 0, 7. Linha 1, coluna 1, 2. E o que é que vai aparecer no console? No console vai aparecer 1, 7 e 2. Ele só não fez a exibição de 0, 1. Massa, beleza. Mas a gente pode fazer uma caminhada pelos elementos da matriz utilizando a estrutura de repetição for. Mas agora vai ser diferente porque nós vamos usar dois for. Um que vai percorrer a linha e o outro que percorre as colunas. Muito bem, vamos agora fazer o acesso aos elementos da matriz usando o for. Considera a matriz ali 3x3. Então, vocês vão ver em vários livros utilizar as variáveis i e j. Eu acho que isso confunde um pouco num primeiro momento. Então, eu deixei bem explícito o nome da variável, porque eu estou percorrendo o for mais externo, eu percorro a linha, e o for mais interno, eu estou percorrendo a coluna. Como é que ele vai funcionar, né? Então, primeiro ele vai começar na posição 0, na linha 0, e aí eu entro no segundo for, onde eu vou percorrer linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2. Quando eu chegar no valor 3, ele deixa a condição inválida. Aí eu percorri todos os elementos da minha linha. Aí eu vou entrar agora no for mais externo, que ele vai ser incrementada a linha. Linha de 0 vai para 1. E o que vai acontecer na linha 1? Mesma coisa.
coluna 0, linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Chegou no valor 2 nesse for mais interno, aí ele sai do for e vai incrementar novamente a linha para o valor 2. E aí ele entra no for mais interno novamente e vai fazer o quê? Linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. E aí quando ele termina isso daí, ele, quando incrementar de novo linha mais, já não vai mais satisfazer a condição de parada e vai seguir o código. Então, se a gente quiser exibir a matriz como uma matriz, como esse exemplo aqui, ó, que eu fiz aqui do lado, eu queria que, professor, que não aparecesse os números um abaixo do outro. Queria que ele montasse uma matriz. Como é que a gente faz isso? Uma matriz 5 por 5 aí. Eu criei essa pequena solução para fazer essa exibição. Mas vou fazer o seguinte. Presencialmente eu gosto de fazer o desafio para ver se eu consigo pelo menos fazer uma matriz 3 por 3 no Eclipse para fazer a exibição da matriz assim, de forma bem bonitinha. 3 por 3 é até um jogo da velha, né? Então vamos ver se eu consigo. Sem filar, né? Vamos salvar e ver se ele vai exibir os valores de 1 a 9. Se ele exibir os valores de 1 a 9, significa que eu fiz a exibição certa. Muito bem. Enrolei um pouquinho, mas consegui fazer. Ó. Então, esse programa aqui, ele vai criar uma matriz 3 por 3 e eu vou percorrer todos os elementos dessa matriz, preenchendo com valores de 1 até 9. E nota que nesse segundo conjunto de for aqui, eu fiz só a exibição do valor de I e de J. Então ele salvou os valores corretos. Mas isso aqui, quando eu vejo no console, não está aparecendo com matriz não, prof. Como é que eu posso fazer para alterar esse código para exibir aquela matriz bonitinha que você colocou lá com uma barrinha, né? Exibir como matriz. Você faz assim, ó. Primeira coisa, sysout print sem ln. A gente vai botar uma barrinha aqui, ó. Que é aquela barrinha de início, antes de começar a fazer a exibição. Aí ele vai entrar no i, vai entrar no for, vai exibir, né? Primeira linha. Vou botar L sem o ln, system out print. Aí exibir o primeiro valor. Na hora que exibir o primeiro valor, eu vou precisar dar um espaço, porque senão ele vai ficar muito coladinho. Então eu vou dar aqui, ó, mais abre aspas, dando um espacinho. Aí depois que ele passar por todos os elementos da primeira linha, eu quero fazer um sysout aqui antes dele voltar a percorrer a próxima linha. Um sysout print sem ln, print, e vou botar a barra. Pronto. Fiz a primeira linha e vou botar um barra n aqui, porque aí ele quebra a linha e vai entrar no próximo. Preciso botar aqui embaixo, né? Quebra a linha e vou sysout, botar nova barra. Será que vai dar certo? Deixa eu ver. Deu quase certo, prof. O que é que eu vou fazer? Vou tirar o barra N. Engraçado que deu quase certo. O problema é que ele está fazendo uma quebra de linha aqui. É porque
porque essa linha tem que estar antes aqui, ó, do for. Eu tenho que botar system.out.println aqui. Vamos ver se ele foi agora. Vih, prof, tá ruim o negócio. Vou fazer assim, eu vou tirar o ln daqui. Eu vou botar o barra n aqui. É porque eu não tô precisando desse primeiro. Aí agora vai certo. Tcharam! Que surra, hein? Mas é assim mesmo. Quando a gente programa, a gente erra um bocado. E eu fiz propositalmente aqui, sem tentar olhar a resposta, para vocês verem que às vezes a solução não vem de imediato. Então, olha como ficou bonitinho. Então, ele vai entrar no primeiro for e eu fiz o print para essa barra aqui. Aí, ele entra aqui no segundo for e vai fazer a exibição de todos os elementos, ó, 1, 2, 3, com um espaçozinho aqui. E aí, quando ele chega no 3, ele vai botar a barrinha e vai quebrar a linha, para que o meu print de cima faça a continuação do processo até o final da matriz. Ficou bonitinho, professor. Se tu tivesse botado um espaço aqui, ó, ia ficar melhor. Era, tá dizendo? Muito bem, vamos seguir para a nossa aula de novo. Então, você vê que eu botei lá um barra n, não foi aqui, tá ln. Então são soluções diferentes aí para resolver o mesmo problema. Como descobrimos a quantidade de linhas e colunas de uma matriz? Tem uma forma de descobrir, tá? Como é que a gente descobre? É assim. Existe um ponto length para a matriz, mas ele só me retorna a quantidade de linhas. Para eu saber a quantidade de colunas, eu preciso estar dentro de um elemento da matriz e chamar o ponto length de novo. Aí eu sei a quantidade de colunas que vai ter naquele elemento. Exatamente como a gente está mostrando aqui, ó. Matriz.length me mostra a quantidade de linhas e o 0.length ou 1.length ou 2.length, tem que ter minimamente um 0, né? Aí é interessante usar o 0. Ele me mostra a quantidade de colunas que vai ter aqui. Muito bem, e aqui é mostrando o resultado. Então vamos para o primeiro exercício. Faça um programa em Java que recebe do usuário 9 números inteiros e armazena numa matriz 3x3. Em seguida, o programa deverá escrever cada número e sua posição na matriz. Como é que resolve isso daí? Pera aí, volta. Pausa, né? Você vai pausar o vídeo, vai resolver esse problema. Depois, se você tentar resolver, aí você volta para cá para ver a resposta, né? Então, primeira coisa, a gente vai precisar de um conjunto de for aqui para preencher todos os valores do usuário e em seguida outro conjunto para exibir os valores. E para exibir a posição da linha e da coluna, a gente usa as variáveis do for, posição 0, linha 0, coluna 0. A gente vai usar essas duas variáveis aqui dentro do meu system out para fazer a exibição dessas posições. Uma outra segunda resolução aí para esse exercício é você colocar ele já na matrizinha aqui, ó, tá dizendo? Que foi mais ou menos isso que eu fiz agora no Eclipse. Exercício 2. Faça um programa em Java que construa uma matriz 4x4 para receber em cada posição uma letra. Faça com que o programa leia cada caractere e, após as leituras, escreva a palavra ou frase formada por cada letra da matriz. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois vamos continuar na resposta. Para fazer isso daí, a primeira parte só vai fazer uma diferença que a gente está armazenando texto agora. A gente criou uma matriz de string. Então a gente pediu para digitar uma letrinha em cada uma posição, em cada uma das posições e utilizou o método nextLine para fazer a leitura. E aí no final, para a gente ver a palavra que é formada, a gente usa esse mesmo par de for, né, que percorre as linhas e as colunas, e usa só um print, sem ter um ln. Aí a gente vai ver todas as letras que foram digitadas em formato de uma palavra. Temos mais 2 exercícios. Terceiro, faça um programa em Java para construir 2 matrizes 3x3. Elas irão receber valores inteiros digitados pelo usuário e o programa deverá calcular e exibir a soma entre os valores das 2 matrizes. Então, matriz A, quem está na linha 0, posição 0,
vai somar com a matriz B, quem está na linha 0, posição 0. Então é uma soma de elementos para fazer a exibição desse resultado. Esse exercício 3 aqui é bem simples, não tem a resposta, mas eu confio que vocês vão conseguir fazer, tá? Exercício 4, faça um programa que leia valores inteiros numa matriz de 2×3 e em seguida calcule e exibe a média dos valores armazenados. Dica, né? Some todos os valores numa variável e em seguida divida pelo número de elementos da matriz. Então ele vai percorrer todos os elementos da matriz, somar todos eles e dividir pela quantidade de elementos que tem na matriz. Exercício 4 também não tem resposta, mas eu confio em vocês que vocês vão conseguir fazer baseado nesses outros que já estão aí respondidos. E o exercício 5, faça um programa para ler valores inteiros em uma matriz de 2×2. O programa deverá encontrar o maior valor contido na matriz e apresentar a sua posição. Aí a gente vai usar um for, né? Vai ter uma variável auxiliar que vai estar armazenando o maior valor digitado, e sempre que a gente estiver colocando um novo valor, a gente tem que perguntar se ele é maior do que o que já está lá salvo como maior. Se for maior, aí a gente joga esse valor também na variável auxiliar maior. Para o exercício 5 a gente tem essa resposta aí, olha o if ali na linha 15, tentando pegar o valor maior, e a gente fica por aqui. Então, pessoal, faz todos os exercícios, não inventa de só ver videoaula sem praticar. Pense que eu estou aí do seu lado, fiscalizando o que você está fazendo, se você realmente está fazendo o programa, se está concluindo ele, se não está só olhando e está dizendo, ah, entendi, mas na hora de fazer, aí fica enrolado, não consegue fazer sozinho. Quando a gente está em sala de aula, eu consigo ver quem está fazendo e quem não está. Mas em casa fica só a sua consciência. Então a aula só vai estar de fato concluída se você fizer todos os exercícios que estão sendo apresentados na aula. Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula.